Oi, gente. Pois é, o Paulo Guedes realizou uma fala absurda e preconceituosa, muito preconceituosa, e eu acho que ele próprio percebeu, porque depois ele tentou consertar, mas ele insinuou que as empregadas domésticas insinuou não, ele disse com todas as letras, estarem indo para Disneylândia porque o dólar no passado estava baixo, era uma festa danada, insinuando como se fosse uma coisa ruim. Mulheres ou pessoas que trabalham como empregados domésticos terem a possibilidade de ir para a Disneylândia, se divertir, seria uma coisa ruim. O consumo de gente pobre, para gente como Paulo Guedes, né, é uma coisa ruim. Pobre poder ir para o aeroporto e pegar avião e ir para os Estados Unidos, aparentemente para Paulo Guedes é uma coisa muito ruim. E eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo de hoje e falar sobre preconceito de classe. Que ele acaba se misturando com outras formas de preconceito, que a gente sabe todas elas, não é? Mas nesse caso, o preconceito de classe fica muito evidente. E nós vamos falar sobre isso. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado, assim como tem o link da nossa fonte, não é? A fonte que nós utilizamos. Olha só o que disse. Vale a pena dizer que eu ia fazer um vídeo para amanhã de manhã sobre o fato do dólar ter disparado. Nas casas de câmbio já está sendo trocado por quase R$5. E ele atingiu nessa quarta-feira 4,35, mas nas casas de câmbio a situação é um pouco mais complexa, né? Esse é o novo recorde nominal, né? Olha só o que disse Paulo Guedes. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vamos importar menos, fazer substituição de importações, turismo. Era todo mundo indo para a Disneylândia. Empregada doméstica indo para a Disneylândia. Uma festa danada. Ele está insinuando que isso é ruim. Espera aí que eu vou ligar o ar-condicionado porque minha cabeça está fritando aqui. Se você está ouvindo um barulho, é o ar-condicionado porque o sangue subiu aqui para a cabeça. Enfim. Aí depois ele resolveu tentar consertar. Ele falou primeiro do que o turismo devia tentar um turismo interno, vai passear em Foz do Iguaçu, vai passear no Nordeste e tal. E depois ele tentou dizer, vão dizer que o ministro disse que empregada doméstica estava indo para a Disneylândia. Não, o ministro estava dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo para a Disneylândia. Mas você falou isso como se fosse uma coisa ruim. Empregada doméstica está indo para a Disneylândia. Ele nem entendeu o problema da fala dele. Ou se entendeu, enfim, é uma pessoa desonesta, né? Solta uma frase dessa que a Globo News já está colocando como manchete. Essa segunda fala, estava tão barato que estava todo mundo indo para a Disneylândia. Passando pano total a Globo News no Paulo Guedes. Sem dizer o que ele disse, mostrando seu viés completamente subserviente ao governo Bolsonaro e especialmente ao ultraliberal Paulo Guedes, né? Enfim, nem vou falar muito sobre o dólar agora. Não, mas vamos falar sobre o dólar daqui a pouco no vídeo. Primeiro eu quero falar sobre a questão do preconceito de classe. Olha só. O Brasil é um país que tem várias formas de preconceito. Todo mundo sabe disso. Tem homofobia, tem racismo, tem tudo. A nossa elite é preconceituosa. Não todos os membros da elite, é óbvio. Mas parte da nossa elite é preconceituosa, sim. Elite econômica, especialmente. E um dos preconceitos que essa elite econômica, às vezes, deixa escapulir, foi o que Paulo Guedes deixou escapulir aí. Um preconceito de classe. Uma percepção de que pobre não teria direito a ir à Disneylândia. Que pobre, na cabeça do Paulo Guedes, não teria direito a ir na Europa também. Que pobre, poder consumir, ter televisão, ter geladeira, seria uma coisa ruim para uma pessoa como Paulo Guedes. E essa é uma diferença fundamental de uma pessoa como Paulo Guedes, de pessoas progressistas e de esquerda. Eu acho ótimo que as pessoas mais pobres possam consumir, eu quero que elas consumam mais. Quando eu defendo aqui no canal a diminuição da tributação no consumo e o aumento da tributação na renda e no patrimônio e nos lucros das grandes corporações empresariais, é porque isso vai facilitar o consumo das famílias mais pobres que vão poder consumir mais.
vão poder ter uma televisão, vão poder ter uma geladeira, vão poder uma vez por mês, talvez, poder ir comer num lugar um pouquinho melhor, uma pessoa de classe média baixa talvez possa. Se dá esse luxo. Porque a vida, viver, não pode ser apenas, entendeu? Uma coisa assim, sem prazer. O prazer deve fazer parte da vida e não deve estar disponível apenas para os super ricos, que é o que o Paulo Guedes insinuou, como se o prazer, como se o divertimento tivesse disponível apenas para os super ricos. Esse é o elemento mais preconceituoso da fala do Paulo Guedes, mais absurdo da fala do Paulo Guedes. Porque ele pressupõe a ida na Disneylândia. Ó, até empregada doméstica estava indo na Disneylândia. Que absurdo. Uma festa danada. É isso que pensa essa gente. Enquanto nós deveríamos celebrar quando nós podemos ter uma sociedade em que os mais pobres podem levar seus filhos até para Disneylândia, se eles acharem que isso é diversão. Não é uma coisa que uma pessoa como eu teria muita atração por diversão, mas se tem outras pessoas que gostam, e eu até gosto dos filmes da Disney, enfim, mas não, a coisa do parque de diversões não me atrai. Mas se atrai outras pessoas e a pessoa acha que o filho quer muito e quer dar esse prazer pro filho, que coisa ótima seria se nós vivêssemos em uma sociedade em que nossa classe média baixa, nossos mais pobres, nossa classe trabalhadora pudesse dar esse divertimento, dar essa alegria a si mesmo ou a seus filhos, a suas crianças. Mas não. Na cabeça de um Paulo Guedes, que é elitista no sentido mais puro da palavra, né? Teve uma postura claramente aristocrática, né? Isso é ruim. Isso fica muito evidente. E ele próprio percebeu que ia pegar muito mal e aí tentou consertar com essa fala de todo mundo. Mas o que fica evidente é que o problema não são as pessoas ricas irem. Óbvio. O que é estranho para ele é quando uma pessoa pobre pode. Repetindo o comportamento de uma certa classe média que achou ruim quando os aeroportos começaram a ser mais frequentados por pessoas da classe trabalhadora. Por isso que um filme como Parasita é importante, porque mostra a elite falando do mau cheiro dos pobres, que é um exemplo do preconceito de classe. Isso aparece no filme Parasita. No filme Parasita que ganhou o Oscar. E não é por acaso que esse filme ganhou, eu falei isso aqui no canal, não é por acaso. É porque ele mostra, entre outras coisas, esse preconceito de classe. A questão da luta de classe, que é a grande questão que o mundo vive hoje. Né? E que a luta de classes, como diria Marx, é o motor da história. Principal motor da história, enfim. Mas, no dia de hoje, com a concentração de renda cada vez maior, isso se torna ainda mais evidente. E para piorar um pouco, o Paulo Guedes ainda foi defender a alta do dólar. Olha só o que ele falou. O dólar está alto. Qual o problema? Zero. Nem inflação o dólar alto está causando. Vamos exportar um pouco mais e importar um pouco menos. É bom se acostumar com juros mais baixos por um bom tempo e com o câmbio mais alto por um bom tempo. O dólar mais alto impacta no preço de produtos. Produtos que a classe trabalhadora compra. Produtos. Afeta o preço do pão. Afeta o preço de tudo. Achar que não afeta é um delírio. Afeta o preço dos importados. Afeta o preço de muitas coisas. Não só dos importados, mas aquelas coisas que dependem de importação para existir. Mas ele não está nem aí para as pessoas da classe trabalhadora. E essa fala, combinada com a fala da empregada doméstica, deixa isso absolutamente claro. Mostra o descaso, a falta de consideração. E pior, logo depois, na mesma conversa, ele ainda foi criticar o funcionalismo público, está pedindo aumento. Olha só, o governo está quebrado, gasta 90% da receita com salário e é obrigado a dar aumento. Primeiro que esse 90% da receita com salário é uma falácia.
mais de 45% do orçamento da União é gasto com pagamento da dívida pública. E juros e rolamento da dívida. Ele dizer que 90% da receita é paga com salário é uma mentira. É um delírio. Ele, obviamente, está considerando como se o pagamento dos juros da dívida fosse uma coisa que nem fizesse parte do orçamento. Porque é o dinheiro que beneficia quem? A especulação financeira. Que aplica em títulos do governo, em futuro, e ganha com juros em cima da dívida. Então, esse dinheiro não pode mexer. Auditoria na dívida, não, isso daí é calote. Esse é o discurso dessa gente, que não quer nem fazer uma auditoria, que não quer nem investigar a fonte de riqueza do rentismo e dos especuladores financeiros desse país. Eu não estou dizendo que todo mundo que trabalha na Bolsa é bandido, não estou dizendo isso de forma alguma. Mas eu suspeito que se tiver uma investigação criteriosa nessa dívida que é antiga, a gente vai achar falcatrua de parte desse pessoal. Não estou dizendo todo mundo. Percebe? Aí eu fui claro. Né? Enfim. Aí depois ele pediu desculpas, dizendo que foi mal interpretado. Né? Não. A gente pegou, num ato falho dele ter se distraído, uma grande verdade. Uma grande verdade que parte da elite pensa. A elite econômica desse país, né, os oligarcas desse país que o Paulo Guedes representa, né, a oligarquia que ele representa, pensam isso dos pobres. Acham que o pobre não tem direito de consumir. Quando uma pessoa como eu quer que o pobre não seja tão pobre e tenha a possibilidade de consumir, e tenha a possibilidade de escolher um caminho, de estudar, de ir para a universidade, de se desenvolver, de ter mais oportunidade de emprego, de ter mais cooperativas como alternativa para ele trabalhar, ele poder ele próprio empreender em uma cooperativa e poder descobrir o prazer de ter poder sobre o seu processo produtivo, de poder explorar a criatividade, a sua potência, de nós descobrirmos entre a população mais pobre que tem pouca oportunidade, tendo mais oportunidade, descobrir enormes talentos para engenharia, para história, para cultura, para arte, para filosofia, para matemática, para as ciências. Quantos milhares, milhões de talentos não existem em potencial, que não são desenvolvidos, porque não existe investimento e prioridade do Estado em educação, em saúde, em infraestrutura. Enquanto o Estado está dando subsídios e renúncia fiscal para as maiores corporações empresariais do mundo que atuam no Brasil. E grandes corporações empresariais brasileiras. Quando o Brasil é o único país industrializado do planeta Terra, único industrializado, porque a Estônia não tem um grande parque industrial, que não cobra dividendos empresariais e não cobra dos lucros das grandes empresas. Enquanto isso, tem impostos pesadíssimos sobre o consumo que desproporcionalmente machucam quem? A classe trabalhadora e os mais pobres, aqueles que precisam mais. E um país que ignora sua população de rua, isso ignora os miseráveis, que tem poucas políticas voltadas para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Essa que é a violência maior. Essa é a demonstração prática do preconceito de uma sociedade, de uma república oligárquica que tem um olho fechado para a população da classe trabalhadora e os mais pobres. E o que Paulo Guedes falou só revela a sua pior face. A pior face dessa realidade brasileira. Que com alguns poucos momentos teve um pouquinho de melhora, nem enfrentou as questões estruturais, eu sou crítico dos governos petistas por causa disso, mas pelo menos ajudou um pouco no consumo e teve um pouco de programa social, alguma coisa. Né? E desde 88, alguns programas sociais e algumas garantias de direitos sociais se tentou avançar um pouco.
E aí agora esse pessoal quer destruir. Aí eu vou ter que falar sobre isso em outro vídeo, porque eu tô muito... né? Vou terminar por aqui. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe. O vídeo acabou ficando meio longo. E dê um like, enfim, divulgue o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.